Você já deve saber que existem muitas técnicas dentro do yoga, meditação. Técnicas físicas, técnicas respiratórias e técnicas mentais. Mas o grande ponto é, qual é o objetivo de cada técnica? Qual é o objetivo de tantas técnicas? Imagine uma escada e pense na função e finalidade da escada. Não é a escada em si, mas sim proporcionar para você um meio para que você chegue em um lugar no alto, que sem a escada é muito provável que você não conseguiria chegar. Portanto, a técnica não é o objetivo em si, e sim a habilidade na qual a técnica vai te ajudar a desenvolver. Dessa maneira, as técnicas têm como objetivo o desenvolvimento de algumas habilidades. Habilidades que são muito importantes para um processo de meditação. Mas não só meditação. Um processo de lidar com o corpo, com a respiração e a mente, que você usa em absolutamente tudo que você faz. Porque você está movimentando o corpo, você está respirando e você está pensando. Dessa maneira, o que você aprende num processo de meditação não fica só no processo de meditação. Influenciará toda a tua vida, todas as tuas experiências, já que vai ensinar você certas habilidades que envolvem o seu corpo, a sua respiração e a tua mente. A primeira habilidade que a gente precisa desenvolver dentro de um processo meditativo é como sentar. Primeiro, confortavelmente. Segundo, com o corpo estável. E terceiro, com a coluna ereta. Sentar é uma habilidade muito importante. E a dificuldade de sentar em uma postura confortável afasta muitas pessoas do processo meditativo, já que alguns minutos sentindo desconforto podem parecer horas. Dessa maneira, como sentar? Primeiro, confortavelmente. Segundo, de maneira estável. E terceiro, com a coluna ereta, vai ser um trampolim para você conseguir desenvolver habilidades respiratórias e depois habilidades mentais. Um outro ponto importante sobre o corpo é que a mente se manifesta no corpo. Um exemplo que eu costumo dar é uma pessoa que tem a baixa autoestima e que está muito fechada para a vida. Se a gente vai ver, essa pessoa normalmente vai ter a coluna curvada, os ombros para frente, vai ter muita dificuldade de olhar nos olhos de outra pessoa, porque a sua mente, a sua personalidade, por assim dizer, está completamente manifesta na sua postura. Dessa maneira, corpo e mente não estão separados, estão completamente conectados. E a agitação, que por vezes você pode sentir ou que muitas pessoas sentem e percebem na sua mente, ela está manifesta no seu corpo. Você pode perceber nesse pequeno vídeo quantas vezes você respirou fundo, quantas vezes você respirou rápido, quantas vezes você se coçou, você se mexeu, quantas vezes você olhou para vários lados, teve vários pensamentos. E isso não acontece somente assistindo esse pequeno vídeo. Acontece quando você está trabalhando, acontece quando você está no seu carro, no trânsito, acontece quando você está fazendo qualquer ação na qual você precisa de uma estabilidade, que você precisa de uma continuidade.
Se queremos ter um domínio, um comando positivo sobre a mente, um bom lugar para começar é o próprio corpo. O que não é difícil, mas sem o entendimento de algumas técnicas, fica muito difícil desenvolver a habilidade, repetindo novamente, de como sentar com o corpo confortável, com o corpo estável e com a coluna ereta. Uma outra coisa que você deve ter em mente é que aquilo que serve para você não necessariamente servirá às outras pessoas. E aquilo que serve às outras pessoas não necessariamente servirá para você. Vou contar uma história de um intensivo, de uma formação que eu fiz há bons anos atrás, no qual eu nutria a ideia que todo professor de yoga deveria sentar numa postura muito difícil. E eu fui para essa formação, esse intensivo de 30 dias num lugar maravilhoso, em Garopaba, Santa Catarina, com uma boa comida, num ambiente muito agradável. E durante os 30 dias eu passei 28 desses dias irritado, tenso, ansioso e nervoso. E isso aumentava muito no período que eu iria fazer a prática meditativa. Porque eu tentava sentar de uma forma que não era agradável para mim, que não era, naquele momento, o ideal para mim. E o resultado disso, que 15, 30 minutos de meditação eram um sofrimento e nunca acabava, pois no 28º dia eu tomei uma decisão. Eu disse, quer saber? Eu não preciso sentar como os outros sentam. Eu não preciso fazer o que os outros fazem. Eu primeiro preciso fazer o que é bom para mim. E talvez naquela época, como professor de yoga, meditação, eu não sentaria numa postura difícil como eu achava que deveria ser. Moral da história, meus últimos 2 dias foram maravilhosos. Muitos anos se passaram e eu ainda penso em retornar para esse intensivo para refazer com uma outra atitude, que não seja tentando fazer o que os outros dizem que é ideal, quando para mim, naquele momento, não era ideal. Talvez essa história sirva para você. Então, a gente tem que ter isso em mente, que o que serve para nós não necessariamente serve para o outro. E o que serve para o outro não necessariamente serve para nós. Muito bom. Nós vamos abordar aqui 3 posturas para você desenvolver essa habilidade, e isso é parte da técnica, do método, repetindo várias vezes, de como sentar com o corpo, primeiro, confortável, segundo, estável, terceiro, com a coluna ereta. Trouxe uma cadeira aqui para que vocês vejam, tá? Então, eu vou mostrar aqui para você. Ó, essa seria a nossa primeira postura, tá? Os pés no chão, as mãos sobre as pernas e a coluna ereta. Muita gente confunde a coluna ereta com a coluna retificada, como se fosse uma única linha. As curvaturas naturais, elas permanecem, tá? Então você não precisa forçar a lombar, nem forçar o pescoço, tá? A coluna ereta vai te ajudar a manter a tua mente acordada, alerta. Porque se você sentar assim, a chance de você dormir é muito grande. E meditação não tem nada a ver com dormir, são coisas totalmente diferentes. Portanto, essa postura aqui, pés no chão, tá? As costas não estão encostadas no encosto, mãos sobre as pernas e a gente permanece.
tá? Muito indicado. Para quem? Pessoas que tenham um pouco mais de idade, pessoas com problemas de joelho, quadril, tornozelo, e qualquer pessoa que não se sinta confortável em outras posturas. Então, se você se sente confortável nessa postura, nós sugerimos que para esse programa de meditação e outros, você pode adotar essa postura aqui. Postura famosa da cadeira. Pés no chão, mãos sobre as pernas, coluna ereta. Ok? De frente, ficaria assim, ó. Ficaria assim. Então, qualquer pessoa consegue fazer dessa maneira. Um ponto importante, nunca medite na sua cama, a não ser que você seja uma pessoa acamada, que não tenha opção. A mente reconhece a cama como um local para apagar e dormir. Portanto, não medite na sua cama, tá? Desenvolva o hábito de ter um localzinho na sua casa para meditar, seja uma cadeirinha, um espacinho que não tenha muita circulação de pessoas, mas não medite na sua cama. Muito bem, então, demos o exemplo da cadeira. Um objeto que eu gosto muito de utilizar são esses blocos de EVA, tá? Aqui nós temos duas opções, eles são muito úteis, podem ser substituídos por estes cobertores. Eu sei que a gente vê algumas pessoas sentando no chão puro, fazendo algumas posturas complexas e dá muita vontade de sentir o que a pessoa sente ao fazer aquele tipo de postura. Mas na maioria das vezes, essas posturas, elas servem só para demonstração. Se você já ouviu uma postura chamada Padmasana, se não, joga na internet que você vai ver. Pouquíssimas pessoas no Brasil conseguem meditar em Padmasana. Então, por mais que nos textos clássicos do yoga tenha posturas como Padmasana, elas exigem uma grande disciplina para chegar até elas. Por isso que muitas vezes vai ter a indicação no texto. Padmasana é o matador das doenças, cura todas as doenças. Por quê? Porque para chegar em Padmasana você vai ter que suar a camiseta, praticar bastante asana para manter a força e flexibilidade para permanecer no asana por algum tempo, tá? Então a gente não vai abordar esse tipo de postura. Você pode jogar isso na internet e ver como que é e você vai saber, tá? Sugestão, utiliza sempre um bloquinho ou cobertores. Segunda postura que a gente vai aprender é chamada de Sukhasana. O sânscrito ele tem essa junção, tá? Sukha, fácil. Asana, postura. Quando a gente fala, a palavra elas se combinam e fica Sukhasana. Mas são duas palavras. Sukha, fácil, asana, postura. Famosa, perninha de índio. Perna cruzada, pelo menos foi assim que eu aprendi na escola. Perna cruzada. Coluna ereta, tá? A mesma coisa. E as mãos sobre as pernas. Muitas pessoas vão ter algum tipo de dificuldade. Uma das formas de fazer o ajuste, 2 bloquinhos, ou você pode substituir por 2 almofadas. E você vai apoiar as pernas e vai ficar com a coluna ereta. Vou mostrar de lado aqui. Ó. Muito bom. Percebe como a coluna está ereta? Então, a ideia é, eu consigo sentar, eu desenvolvi um conforto da postura, ao mesmo tempo uma estabilidade e a coluna está ereta. Tá bom? Então, Sukhasana. Só que Sukhasana tem um problema. E a indicação é, assim que você dominar
outras posturas, você deve abandonar Sukhasana. Porque como você pode ver, o único apoio de Sukhasana é o dorso dos pés. As pernas estão completamente no ar. E isso faz o quê? Tira a nossa estabilidade. E é muito comum que pessoas que tentam meditar em Sukhasana vão ficar brigando com o seu próprio corpo para tentar manter a coluna ereta, porque exige um esforço para permanecer na postura. E daí nós temos uma terceira postura, chamada de Siddhasana. Siddhasana, Siddha é perfeita. Seria a postura a ser buscada por você para a meditação. Só que se você não consegue fazer, não tem problema algum. Uma meditação com uma cadeira vai ser tão proveitosa quanto Siddhasana. Siddhasana é feita da seguinte forma, tá? Dorso do pé esquerdo no chão e o calcanhar ele toca a região do períneo, tá? E dorso do pé direito no chão, tá bom? Os dois dorsos dos pés estão ao chão, joelhos tocam o chão, as canelas. Dessa maneira, a coluna fica completamente solta. E ao natural, quando esta postura é confortável, convida a nossa mente para uma meditação mais profunda. Então, Siddhasana é a posição perfeita. O quadril e os joelhos que não tenham uma boa flexibilidade, e essa foi a minha realidade lá no curso, e a pessoa tentar forçar esse movimento, você vai perturbar a sua mente, perturbar a sua respiração. Portanto, para desenvolver esse tipo de postura, é ideal que se faça asana, para desenvolver força e flexibilidade. Isso vai ajudar você a melhorar a sua relação com o seu próprio corpo e, obviamente, a ter uma postura mais confortável e mais estável. Nós brincamos nas aulas de yoga que vir para o yoga é como levar o carro para o mecânico. Geometria, balanceamento e regulagem do motor. Então a gente faz o fortalecimento, alongamento de todo o corpo e regula a respiração. Exatamente como é na manutenção de um carro quando é levado ao mecânico. Um ajuste de Siddhasana, às vezes uma perna até vai, a outra não vai, é colocar um cobertorzinho ou até mesmo um bloquinho dessa maneira, tá? Se é assim, um pouco uma perna, é sugerido que você sente em Siddhasana. Caso contrário, se você vai tentar fazer e fica com o corpo assim, ó, todo encolhidinho, tensionado, faça Sukhasana, a posição anterior, ou sente numa cadeira. Entendendo que as pessoas têm essas limitações físicas, justamente nós colocamos no nosso programa de meditação alguns asanas que não substituem a prática regular de exercício físico, mas auxiliam, né? Vão colaborar em melhorar o alinhamento do nosso corpo e a flexibilidade do nosso corpo. Dito isso, o objetivo desse vídeo é trazer para você mais clareza de algumas habilidades que a gente vai falar ao longo dessa jornada, para que você possa aprofundar a sua meditação e, mais do que isso, melhorar a tua relação com o teu corpo, com a tua respiração e com a tua mente. Um namastê, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Tchau!